Vida e Saúde começando na sua tela a partir de agora. Que bom estar aí com você, que bom ter você comigo. Olha, nada é por acaso. É plano de Deus que você esteja aqui acompanhando a programação da Novo Tempo e o Vida e Saúde pode te ajudar num processo de mudança, de melhoria de vida. Essa semana nós estivemos aqui trazendo temas importantes para a saúde da mulher. Nós falamos sobre diversas coisas. Hoje continuamos nessa empreitada, a mulher é muito importante na nossa sociedade, não é? Hoje nós traremos aqui as terapias que toda mulher precisa saber. Aguarde, tem muita coisa legal para demonstrar para você aqui ainda. Olha, no Claramente de hoje, o Dr. César continua aquela conversa sobre a importância do autoconhecimento, a parte 2 ele traz hoje. E ainda temos torta de limão, a receita desse programa tá demais. Agora é hora de meditar um pouquinho, eu trago para você uma reflexão, gosto muito da meditação da mulher de 2023, da Casa Publicadora Brasileira, Em Tua Presença. E hoje, gente, Dadá me atinou aqui para o verso do dia 10 de março, olha só que verso lindo, tá lá em Salmo 32, verso 8, na versão Bíblia Viva, diz assim, olha: eu o ensinarei, diz o Senhor, e mostrarei a você o caminho por onde deve andar. Eu mesmo lhe darei conselhos e o vigiarei. Que bom ter a presença de Deus com a gente, que bom ter a guia, a direção dele na nossa vida, não é? E olha, essa guia, essa direção também é para a área da saúde, da educação dos filhos, das finanças. Deus está interessado em você por completo. Eu vou ali e volto já com tudo isso aqui para você no Vida e Saúde. Sai daí não! Vida e Saúde, agora sim, vamos falar sobre terapias naturais que toda mulher deveria conhecer. Eu tô passeando por aqui, olha, quero agradecer a produção desse Vida e Saúde que tá maravilhosa. Andrícia, Tamires, Dadá, Flávia, Gabi, prepararam toda essa bagunça boa aqui, bagunça organizada, porque tratamento natural, terapias naturais vão exigir que você faça aí alguma coisinha diferente. Você não vai lá na farmácia comprar muita coisa não, mas em casa você precisa realizar. Nós temos aqui uma convidada especial para falar sobre esse assunto, porque a mulher passa todo mês pela tensão pré-menstrual, a famosa TPM, né? Ou então a síndrome pré-menstrual, que é aquela sensação, aquele conjunto de sensações que começam ali cerca de 10 dias antes do início do ciclo menstrual e que podem durar até ali 2 semanas. E olha, segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 70% das mulheres em idade fértil vão sofrer algum grau com a TPM ao longo da vida. Pode ser que em determinada fase você não sinta, mas já sentiu ou vice-versa, né? Eu quero dar as boas-vindas para Nathalie Shirata, ela que é enfermeira naturalista da Clínica Spa Vida Natural. Tudo bem, Nathalie? Tudo bem, Teru? Um prazer estar aqui com vocês. A gente que está feliz e agradece sua presença, Nathalie. E eu acho que é importante a gente tentar entender o que é que são as terapias naturais. O que é considerado terapia natural hoje, Nathalie? Então, essa pergunta é bem complexa. O que nós podemos definir como terapias naturais? São quando nós utilizamos alguns meios da natureza para fazer o tratamento. Por exemplo, eu posso colocar como tratamentos naturais, desde a hidroterapia, que seriam os banhos utilizando água, a argila, eu posso estar usando também algumas questões na alimentação, quando eu faço uma interação nessa questão da alimentação, posso estar utilizando até meios como massagens relaxantes, drenagem linfática, todos esses, os fitoterápicos, o uso de chás, de plantas, tudo isso eu posso colocar como tratamentos naturais. O uso de exercício físico. Legal, legal. Agora eu quero saber o seguinte, será que uma terapia natural ela pode substituir um medicamento, um tratamento medicamentoso, Nathalie? Então, é muito interessante isso, porque eu gosto, para entendermos melhor sobre isso, eu gosto muito de uma definição sobre o que é doença de Ellen White.
Que ela fala que doença é o esforço do corpo para tentar, de alguma forma, voltar ao equilíbrio quando aconteceu um desarranjo, quando nós acabamos, de alguma forma, estragando alguma das leis naturais. Então, por exemplo, eu tenho as leis naturais que regem o nosso corpo, que hoje em dia podemos traduzir como um estilo de vida, tá? Então, a maioria das doenças que nós temos, eles estão de acordo com o estilo de vida que nós vivemos. Então, se eu uso o tratamento natural, ele pode estar ajudando para a gente voltar a esse equilíbrio. Digamos assim, vamos usar o exemplo da hipertensão. Se eu sou hipertensa, eu faço uso de uma medicação, um tratamento específico, um tratamento médico mesmo, né? Posso estar usando o tratamento natural ao invés disso? Se você tiver uma mudança no estilo de vida, porque eu não consigo estar passando para vocês um chá diurético que seja um chá milagroso, ou escaldapés, que pode estar ajudando a diminuir a pressão. Mas tudo isso, só essa intervenção, ela não é milagrosa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar no meu dia o uso desse chá. Aí, o que eu vou fazer? Vou começar a fazer um exercício físico, vou começar a me alimentar melhor, vou fazer uma caminhada no parque ao ar livre, vou fazer um exercício respiratório. Com todas essas intervenções ao mesmo tempo, isso pode vir a ajudar a diminuir os valores da pressão arterial, por exemplo. Então, posso estar usando ele como protagonista, mas não só uma intervenção, não existe uma fórmula mágica, eu preciso ter esse contexto todo. Todos esses tratamentos juntos, eu posso estar usando sempre com acompanhamento médico, vendo esses níveis, como estão diminuindo, como está a sua saúde. Porque os tratamentos naturais, gente, as terapias naturais, elas são efetivas. Porém, diferente de uma cápsula que você compra na farmácia, que ela resolve uma coisa pontual, os tratamentos eles têm efeitos que se espalham ali. Então, mas eu preciso usar vários remédios para conseguir. Só que eu também vou ter vários benefícios. Pensa aí. Sim. Pensa que você não vai só diminuir sua pressão, você vai de repente baixar o açúcar do seu organismo, você vai baixar a tensão. Tem muitos outros benefícios. Agora, doutora, a gente tem aqui algumas mudanças hormonais que a gente passa mensalmente. Mulheres, você que é homem e está assistindo, deve estar aí se lembrando de como são algumas épocas do mês para você, né? Meu marido já sabe, já olha para as crianças, fala, a mãe tá, pega leve aí. A gente passa por mudanças hormonais que podem gerar sintomas difíceis da gente sentir e ao mesmo tempo ter que render no trabalho. Por exemplo, olha, dor de cabeça, cólica menstrual, e isso eu tô falando aqui para algumas mulheres que têm a TPM mais exagerada, né? Tem aqui o estresse, a mulher fica mais nervosa, né? Aqui, olha. A ansiedade também é um outro sintoma. O sono vai também sofrer alteração. E, fatalmente, essa pessoa vai ficar mais irritada, a irritabilidade fica acentuada. A gente trouxe aqui os principais, Nathalie, os principais, sim, mas tem mulheres que têm, por exemplo, alteração da fome, comem mais ou perdem o apetite, alteração do intestino. A gente sofre com muitos sintomas. Íntero, e é uma coisa que, por exemplo, na TPM, tem muitas mulheres que sentem muito desejo de comer chocolate, coisas doces. E quando você não usa algumas dessas estratégias naturais para tentar fazer esse controle, você acaba comendo muito doce, o que vai ocasionar? Durante o ciclo menstrual, a sua cólica vai ser mais intensa, porque o açúcar ele acaba inflamando o seu organismo. Então, muitas vezes, a gente precisa começar essas estratégias muito antes do ciclo menstrual propriamente dito, sabe? Você falou aí do estilo de vida, né? Eu acho que é o nosso dia a dia. Eu acho que talvez a gente precisa cuidar só com aquelas exceções que vão ocorrer ao longo do mês, mas o resto a gente precisa levar do melhor jeito, né? Que é o jeito que Deus indicou pra gente. Agora, Nathalie...
Pode falar. Então, e talvez essa seja a grande diferença da medicina convencional com a nossa medicina natural, né? Porque quando, por exemplo, no caso, digamos, da dismenorreia, da cólica menstrual, você pode tomar uma medicação, vai fazer alguma coisa específica, pensando só em acabar com aquele sintoma. E quando nós falamos dessa nossa medicina de tratamentos naturais, nós sempre tentamos fazer algo promovendo a saúde, curativo, tentando melhorar o estilo de vida. É como se a gente fosse na raiz do problema. Então, eu vou tentar tirar o doce na fase da TPM, eu vou tentar fazer uma caminhada, porque é muito importante para a cólica menstrual, antes, nesse tempo que antecede a TPM e o ciclo menstrual, você fazer um exercício físico, porque é ele que vai estar te ajudando também. Durante o processo, fazer o exercício físico, ter uma alimentação mais leve, como você mesmo citou da parte intestinal. Durante o ciclo menstrual, nós temos um aumento da prostaglandinas que vão estar ocasionando muitas vezes até diarreia em algumas mulheres. Essa cólica que junta a cólica intestinal com a menstruação, o acúmulo de gases. Então, se eu faço uma alimentação mais leve, se eu tomo bastante água, todas essas intervenções já vão estar te ajudando no período da cólica menstrual propriamente dita. Então, olha, você aí de casa precisa entender o seguinte, que a grosso modo, né, aquilo que você come, bebe, aquilo que você faz ao longo dos seus dias do mês, vão interferir neste período aqui que causa essa transformação. Mas existem coisas que a gente pode usar, pode lançar mão, além disso tudo que a Nathalie falou agora, que vão ajudar a gente a enfrentar essa cólica, a enfrentar essa dor de cabeça, a enfrentar esse mau humor. Porque, de certa maneira, o período menstrual é meio que inflamatório para a mulher, né? O útero dela ele vai descamar e aí ela precisa de estratégias. Nós trouxemos aqui, você indicou pra gente, Nathalie, chazinhos. Chá de funcho, chá de camomila ou extrato de camomila também. Conta pra gente o que esse tipo de fitoterápico pode fazer. Então, o chá de funcho, se tiver dificuldade de encontrar o funcho, pode ser erva doce também, tá? Ele tem uma ação anti-espasmódica. Então, ele ajuda nos movimentos peristálticos, tanto do intestino, para melhorar essa parte dessa função intestinal, dos gases, das flatulências, mas ele também ajuda, propriamente dizendo, nas cólicas intestinais. Ele acaba interferindo nessa musculatura lisa do intestino também. Na cólica menstrual e também na parte da função intestinal. Ele é muito utilizado, você também pode estar usando tanto na parte do chá, como extratos na tintura, né? O extrato alcoólico ou o extrato aquoso. E aí eu posso tomar ao longo do dia, Nathalie? Esse chá não deve ser adoçado, né? Não. Nenhum dos chás que nós recomendamos para o uso de fitoterápicos, nós utilizamos algum tipo de adoçar, mel, açúcar, adoçante, nada. Beleza, gente, o saborzinho é gostoso, mas você precisa... muito bom. Porque você vai tomar ele, não é para você digerir, não, é para aproveitar só os extratos ali presentes. E o chá de camomila? Quando você toma um chazinho quente, já dá uma sensação de corpo. Né? Aquece o corpo, aconchega, né, gente? Exatamente. E a camomila, Nathalie, como ela seria útil nesse período da mulher? Olha, a camomila, eu gosto muito da camomila. Uma vez eu ouvi uma frase que falava assim, que a camomila é a princesa dos fitoterápicos. E eu gosto muito disso, porque a camomila ela tem muitos efeitos que podem estar nos ajudando, principalmente nessa fase. Por quê? Ela também tem ação anti-espasmódica, ela também pode ser usada como anti-inflamatório, como analgésico. Então, você pode estar usando, assim como o funcho e a erva doce, para a cólica menstrual propriamente dita, tá? Mas também tem um efeito muito legal, que ela pode ser ansiolítica, indutor do sono leve. Então, você pode estar tomando tanto para cólica menstrual, como também para estar te ajudando nesse período que geralmente causa irritabilidade. Às vezes a gente acaba falando
de uma forma mais áspera com as pessoas, né? E acaba daí dessa forma prejudicando a nossa interação social. Então, às vezes, quando você começa a perceber que você está chegando nesse período de tensão pré-menstrual, que você está ficando mais irritada, ou tem algumas mulheres que ficam mais sensíveis, né? Você pode estar começando já utilizando a camomila. Você pode tomar também um chá, ou um extrato alcoólico ou aquoso. Tá. Hoje em dia a gente consegue encontrar esses produtos naturais para serem consumidos em farmácias. Tem outras terapias, outras técnicas aqui. É a famosa bolsa de água quente ou compressa. Nathalie, conta pra gente como é que a gente pode usar esse tipo de terapia. A bolsa de água quente, ela é muito legal e ela pode ser muito utilizada para a parte da cólica menstrual mesmo, porque quando você coloca um calor no seu abdômen intenso, o que vai acontecer? Ele vai fazer com que o sangue mais interno do útero, ele vá para a superfície da pele. Pode perceber que a pele da gente vai ficando mais avermelhada. Que aquela congestão sanguínea que está na região do útero, que causa a dor, se desfaça. Então, ela é muito boa por causa disso. Então, eu vou colocar nessa região aqui, Nathalie, ou coloco nas costas? Coloco tipo aqui no ventre? Você pode colocar tanto no abdômen quanto na região lombar. Tem algumas mulheres que até ao invés de sentir a cólica propriamente dita no abdômen, ela sente como se fosse uma dor lombar. Sim, é muito comum. Exatamente. Você pode colocar nessas duas regiões e eu digo mais, viu, Tero? Eu vi que você tá aí no estúdio com duas bolsas. Eu falaria que você pode até esquentar uma e colocar na cervical, porque geralmente, quando nós ficamos com cólica menstrual, nós ficamos tensa e às vezes reflete aqui a tensão na cervical. Então, você pode colocar uma bolsa no abdômen, você pode, às vezes, fazer um rodízio, colocar um pouco na lombar, você pode colocar uma aqui na cervical, porque tudo isso, além desse mecanismo que eu expliquei sobre a congestão sanguínea, ela também ajuda para a tensão muscular, entende? Então, isso vai ser muito útil. Então, fazer deitadinha, né, gente? Tem que dar uma descansada. Eu lembro que minha mãe colocava muito na lombar, ela colocava uma toalha aqui na lombar e aliviava muito. Exatamente. Eu não tenho esse sintoma, mas alivia bastante. Porque às vezes nós mulheres, mesmo com todos esses sintomas, temos que continuar trabalhando, né? É a vida. Então, a gente utiliza muito. Porque às vezes, mesmo quando você está sentada, você consegue colocar no encosto da cadeira, então ela vai ficar bem na lombar, na região que você sente dor, vai dar um alívio para mulheres que trabalham sentada, muitas vezes pode ser uma estratégia para esse período de cólica. Bacana, bacana. Agora, seguindo, gente, com as nossas terapias aqui, que toda mulher deveria conhecer, deveria aplicar, tô aqui agora com esse que eu sou fã. Lá em casa, Nathalie, tem briga para fazer o escalda-pés, que, aliás, ficou super bonito aqui. Olha, as meninas colocaram umas ervas, umas flores. Sim. Olha que lindo. Muito lindo com essas flores, viu? Como é que é o escalda-pés? Quais são os cuidados que a gente precisa ter com essa terapia? Tá, o escalda-pés, o processo fisiológico, né, o que vai acontecer é parecido com a bolsa de água quente. Então, quando eu coloco o calor intenso nas extremidades, aquela congestão sanguínea da região do útero, eu vou estar trazendo para a região dos pés, das extremidades. E isso vai estar aliviando a cólica. Aí, Tero, vem uma curiosidade muito interessante. Muitas vezes no início, quando eu comecei a aprender sobre os tratamentos naturais, eu fazia o escalda-pés e eu não tinha resultado, sabe? Eu falava assim, mas como assim as pessoas falam que é tão bom? Só que o que eu fazia? Eu fazia com uma água morna. Então, eu não vou conseguir fazer esse processo. O importante é que a água do escalda-pés, ela esteja na temperatura entre 38 graus a 40 graus. Vai ter que ser uma temperatura que esteja bem quente, mas que seja confortável para a pessoa que está fazendo. Tá, mas espera aí, se eu não tenho um termômetro em casa, como é o meu caso, eu não tenho um termômetro de água, que é aquele termômetro que a gente pode colocar aqui, né? Não dá para usar o termômetro do bebê. É meio complicado você usar o termômetro do bebê, porque como a água é muito quente, você pode estar estragando e quebrando um termômetro aí, não seria... Não é feito para água, não.
Mas o que você pode fazer? Você vai colocar, então, a temperatura da água, sempre com muito cuidado para evitar queimaduras, né? Você vai colocando o seu pé e vai sentindo essa temperatura. Mas você vai tentar fazer com que ele fique confortável, o seu pé dentro da água, mas que seja uma temperatura que seja bem quentinha, não que seja uma temperatura mais para morna, sabe? Sim, sim. E aquela dica de mãe também é boa, né? De colocar o cotovelo aqui na temperatura. Agora, as pessoas que não têm muita sensibilidade, os diabéticos, por exemplo, exatamente, tem que ter cuidado redobrado aqui. Exatamente. Para diabéticos, a gente pede que seja no máximo 38 graus, tá? Em diabéticos, aí eu colocaria como uma contraindicação, se você não tem um termômetro, você está fazendo esse escalda-pés. Porque realmente, como você não tem a sensibilidade dos pés, pode ocasionar uma queimadura. Então, ao invés de te ajudar, de ser um tratamento benéfico, acabaria causando outros problemas. O interessante, então, seria para, em caso diabético, sempre ter o termômetro e estar sempre na temperatura de 38 graus. Aí terminou o banho, seca bem os pés, põe uma meia quentinha e não vai pegar corrente de vento, né? Porque você fez o Exatamente. Mas, Peru, é importante, depois que você terminar o escalda-pés, a gente faz sempre pelo menos uns 20 minutos. Você vai pegar uma jarra com água da temperatura ambiente e você vai colocar nos seus pés. Legal. Não tem problema. Pessoas acham que pela água tá fria, pode ocasionar algum problema. Pelo contrário, a gente precisa fazer esse choque da temperatura. Então, você vai colocar a água da torneira, um jato frio da temperatura de ambiente, né? Colocou nos pés, aí, como você falou, é uma dica muito importante. Você vai secar bem os pés e colocar uma meia, porque o seu organismo vai deixar o pezinho aquecido. Muito bom, gente. Agora, a última terapia que eu queria trazer aqui é uma terapia que está na modinha, terapia com óleos essenciais. Você está sugerindo aqui o óleo de lavanda. Toda mulher devia ter no seu armário um óleo essencial de lavanda. E aí, eu tô sabendo que dá para usar no banho, que dá para usar para dormir, que dá para usar na própria pele. É um dos poucos que dá para passar direto, né, Nathalie? Exatamente. Geralmente, os óleos essenciais, eles precisam de um óleo carreador, que a gente fala do óleo vegetal, óleo de semente de uva, semente de coco. Mas o óleo essencial de lavanda é um dos poucos óleos que nós podemos utilizar direto na pele sem essa diluição, tá? Legal, legal. E qual é a vantagem do óleo de lavanda? Ele é para insônia, ele é para acalmar. Eu fiquei sabendo que ele também tira dor de cabeça. Olha, o óleo de lavanda é um óleo primordial para a gente ter, o óleo essencial, né, de lavanda é primordial para a gente sempre ter em casa. Ele ajuda tanto para dores de cabeça, você pode colocar até uma escalda-pés, você pode pingar umas gotinhas nessa água quente, enquanto você faz o escalda-pés, você vai sentir aquele aroma, tá? É como que o óleo essencial de lavanda, como na maioria os óleos essenciais, quando nós estamos sentindo, né, esse cheirinho, como que ele age? Ele vai estar estimulando os nossos nervos olfativos, que vai acabar estimulando o sistema nervoso límbico, que é o responsável por essas questões de emoções e bem-estar. Então, eles vão liberar alguns neurotransmissores que vão estar ajudando tanto nessa questão da ansiedade, para estar nos acalmando, como também o bem-estar e mesmo para dores ele ajuda. Muito bem. Uma pesquisa que foi feita com algumas mulheres que tinham dismenorreia. Então, eles separaram as mulheres num grupo controle, que não usava o óleo, e o grupo que usava o óleo essencial de lavanda. Eles fizeram 3 ciclos menstruais. Então, as mulheres usavam algumas, cada 8 horas, elas pingavam umas 2 gotinhas de óleo de lavanda, esfregavam as mãos e cheiravam, ou usavam com algodão. E no segundo ciclo menstrual, eles já viram diferença até na dor. Elas perceberam que as dores da dismenorreia, da cólica menstrual, não estavam tão fortes. E após o terceiro ciclo, elas conseguiram ver diferença também nessa ansiedade. Olha, que legal. O desequilíbrio hormonal pode ocasionar. Então, o óleo de lavanda é muito bom, é muito importante. Gente, dá para usar, por exemplo, numa gaze e colocar em cima do olho, ou se você tem aquele tapa-olho, pingar uma gotinha que é o suficiente, porque vai despertar esse... Exatamente. Olfato. Dá para pingar no travesseiro também, né, Nathalie? A gente tá com o travesseiro aqui, ó. Essa dica é infalível. Você pinga 2 gotinhas no travesseiro
e você vai dormir com esse travesseiro, você vai ver como isso te ajuda. Tem muita gente que aproveita para fazer uma massagem nos pés. Aí a gente pode pedir, já que temos homens assistindo, a ajuda do maridão, né? Com certeza, isso vai Anote uma redundar em massagem bênçãos nos para pés. vocês, homens, porque elas vão ficar mais calminhas aí em casa. Vale a pena investir. Exatamente. Ô, Nathalie, Exatamente. o nosso tempo infelizmente acabou. Eu acho que tem muita coisa legal para falar sobre isso, mas eu sei que aí na clínica vocês vivem, vocês aplicam todas essas terapias. Então eu vou indicar a galera para seguir, para acompanhar o conteúdo da clínica. Tá lá, gente, no Instagram, @Clínica e Spa Vida Natural. E se você quiser mandar um direct para Nathalie, usa o Instagram dela também, @Nathalie_Shirata. É isso, Nathalie. Muito obrigada, Teru. Eu é que agradeço, obrigada aqui pelas explicações e espero te encontrar aqui em breve novamente, tá? Até mais. Olha, gente, vamos para o intervalo rapidinho? Na volta você acompanha o Dr. César aqui falando sobre a importância do autoconhecimento, uma continuação do assunto que ele começou alguns dias atrás. E ainda hoje tem torta de limão por aqui, ó. Sai daí não, a gente volta já.